A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. És filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece, cumprimento a você que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, a 91.9, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale, em Pendências, a Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, a Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, a Rádio Alzirana 87 FM na cidade de Lages, a Rádio Santa Cruz, a 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. O Evangelho proclamado no 7º domingo do tempo comum, que estamos celebrando, é o de São Lucas, o capítulo 6, o versículo 27 a 38. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem se esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores.
para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também, para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho do 7º domingo do tempo comum, que acabamos de ouvir, segundo a narrativa de São Lucas, nos apresenta Jesus, que nos indica um caminho que nós devemos seguir para sermos perfeitos, como Deus é perfeito. O princípio da nossa ação é sermos perfeitos como Deus é perfeito. E este também é o princípio para que nós sejamos santos, para que moralmente cada vez mais nós possamos ser pessoas melhores. E dessa forma Jesus apresenta aos seus discípulos um ensinamento radical e desafiador. O amor aos inimigos. Como é difícil amar, e mais ainda, amar ao inimigo. Como é possível compreender isso? Jesus exorta os seus seguidores a responderem ao ódio com amor, à violência com mansidão e ao egoísmo com generosidade, quando ele nos pede: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, diz o Senhor, convidando-nos a viver um amor que transcende a lógica humana. Geralmente nós vivemos uma lógica que é da reciprocidade. E Jesus nos convida a superar essa lógica. Ele nos ensina que o verdadeiro discípulo deve ir além do instinto natural da vingança e da retaliação, e agir com misericórdia e compaixão, imitando Deus, que é perfeito, e assim nós devemos ser. Nosso Senhor ainda acrescenta exemplos concretos dessa atitude. Jamais enfrentar o malvado, mas oferecer a outra face ao agressor, dar a quem pede e tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. É a regra de ouro. Se fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. E assim Jesus conclui ressaltando a medida do amor cristão: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A misericórdia, portanto, deve conduzir a nossa conduta. E essa passagem do evangelista São Lucas reflete o coração da mensagem evangélica, que nos chama continuamente à conversão, que nos chama a fé autêntica, que nos chama a vivermos a misericórdia. E no trecho que nós escutamos do Evangelho de Lucas, Jesus nos desafia a uma resposta surpreendente diante das adversidades da vida, diante de situações desafiadoras que nós enfrentamos, o problema do mal. E nos ensina a enfrentar esse problema do mal que vem da relação com o outro, numa perspectiva de para não acirrar, mas justamente procurar, através de uma atitude mais pacífica, não significa passiva, desarmar o violento. Ele não nos convida à passividade, nem à omissão diante da injustiça, mas nos ensina a superar o mal com o bem. Como podemos superar o drama do mal? Com o bem. Porque se respondermos com o mal, fazemos ainda mais acirrar o mal no mundo. E a proposta de Jesus não é aceitar a violência de forma resignada, ou que sejamos maltratados, violados em nossos direitos, mas desarmar o ciclo da agressão com a força do amor. Nós podemos olhar para a própria atitude de Cristo. Foi assim que ele agiu.
durante a paixão, quando ele foi injustamente julgado e esbofeteado, ele não respondeu com violência, mas questionou com grande serenidade: se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? E quando Pedro tentou reagir a soldados que chegaram para prender Nosso Senhor lá no Monte das Oliveiras, tentando reagir com a espada, inclusive ferindo até um dos servos ali do sumo sacerdote, imediatamente Jesus repreendeu Pedro. Pois que usa a espada vai perecer pela espada. Assim, ele não apenas, Nosso Senhor, denuncia a injustiça, mas ele denuncia a injustiça sem ódio, buscando iluminar a consciência do agressor. E isso nos ensina e nos mostra que oferecer a outra face não significa passividade, mas uma resposta ativa, firme e cheia de misericórdia. Ser pacífico é prestar uma resistência, mas não violenta. E essa resistência é ativa. É um ato de coragem, portanto, e força interior, que visa desarmar o inimigo e transformar os corações. Diante do desafio de amar os inimigos, pode surgir a dúvida: e é possível viver esse mandamento de Jesus? O mandamento realmente é impossível. A primeira tendência nossa, quando nós sofremos uma agressão, quando somos agredidos, feridos, machucados, de qualquer forma, fisicamente, moralmente, emocionalmente, a nossa primeira tentação é de querer a vingança, é de ir para cima e nos fecharmos também. Ficamos ressentidos. Mas, no entanto, Deus nos pede que nós possamos superar essa atitude, até para a nossa própria libertação. E Nosso Senhor nunca nos pede algo sem antes nos dar a graça necessária para cumprirmos. Por isso nós devemos pedir a ajuda de Deus quando nos encontramos diante dessas situações, como nos ensina uma belíssima oração de Santo Agostinho: Senhor, dai-me o que me pedis. É difícil o que Deus nos pede. E pedi-me o que quiserdes. Se Deus nos pede de amar o inimigo, nós devemos pedir também ao Senhor essa graça, para que nós chegamos a essa grandeza da perfeição evangélica e da misericórdia. O amor verdadeiro só é possível pela ação do Espírito Santo. Sem isso, não é possível um amor verdadeiro. Infelizmente, muitas vezes nós vemos cristãos que, em vez de promoverem a paz, cultivam o ódio e o desejo de vingança, que às vezes vibra com o sofrimento do outro, e quando discorda do outro por questões ideológicas, divergências ideológicas ou de qualquer outra ordem, quando o outro se encontra numa situação de apuro, começa a desejar até sua própria morte. Como é triste quando as pessoas que se dizem cristãs transformam os outros em inimigos e fomentam uma guerra sem fim. Isso vai contra a essência do Evangelho. O verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula de Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que responde ao mal com o bem e busca reconciliar-se com seus irmãos, mesmo quando isso parece difícil. Como é que nós podemos colocar esses ensinamentos de Jesus em prática, especialmente amar o inimigo? Ou seja, não reagir com violência diante da agressão, de não colocar oposição quando aqueles querem exigir algo difícil para nós. Um primeiro passo é identificar se nosso coração tem ressentimentos ou mágoas ou ódio contra alguém. E nós devemos pensar na pessoa que nos feriu. E quando nós pensamos, geralmente nós sentimos uma dor enorme. Mas nesse momento nós somos chamados a eliminar essa dor, retirando de nós o rancor, não alimentando o rancor, porque o rancor vai cada vez mais nos adoecendo. Jesus nos ensina a superar, portanto, essa ferida, rezando por aqueles que nos perseguem, que nos prejudicam ou que nos prejudicaram. Quando, ao invés de murmurar ou desejar o mal a alguém, nós devemos elevar uma prece sincera por essa pessoa, e assim nós começamos a transformar o mal em bem. A oração nos ajuda a libertar o coração da escravidão do ódio. A oração torna o nosso ser parecido com o ser de Deus, que nós devemos ser
igual a Deus nesse sentido, imitando as perfeições divinas, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, não igual a Deus no sentido do homem que coloca-se no lugar de Deus para então ser o princípio do bem e do mal, mas devemos refletir em nós as feições do nosso Pai que nos criou. E o perdão não significa esquecer o mal sofrido, mas nos libertar-nos do mal que nós sofremos, permitindo que Deus cure as nossas feridas. Que a Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, nos ajude a viver o amor autêntico que Cristo nos ensina, tornando-nos verdadeiros pacificadores, mesmo diante das adversidades. E assim nós poderemos testemunhar ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Perdoai-vos será perdoado, dai aos outros e a vós será dado, com a mesma medida com que a outros medirdes, medidos sereis, com a mesma medida com que a outros medirdes, medidos sereis. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Com a mesma medida com que a outros medirdes, medidos sereis. Com a mesma medida com que a outros medirdes, medidos sereis. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. Perdoai-vos será perdoado, dai aos outros e a vós será dado, com a mesma medida com que a outros medirdes, medidos sereis. Com a mesma medida com que a outros medirdes, medidos sereis. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A ecologia integral nos compromete a um consumo responsável. Podemos nos perguntar como contribuir para o cuidado com a nossa casa, sendo consumidores responsáveis. Os efeitos da crise climática tendem a se agravar, caso persistam os atuais modelos de produção e de consumo. O aquecimento global, impulsionado pelo consumo excessivo, tem consequências devastadoras, especialmente para os mais pobres. A sociedade contemporânea, marcada pelo consumismo desenfreado, compromete não apenas a sustentabilidade do planeta. Os recursos naturais não são infinitos. Não podemos usá-los de forma predatória, de uma forma gananciosa e insaciável. Mas também compromete o consumismo à integridade da pessoa humana. Porque a mesma lógica que nós aplicamos à natureza, transformando os recursos naturais em mercadoria, também aplicamos as relações humanas e mercantilizamos as relações humanas, reduzindo tudo a mero objeto de consumo.
até o outro, torna, portanto, objeto de consumo. E é preciso mudar esse estilo de vida nosso para um estilo de vida mais austero. Nosso estilo de vida está entre os principais fatores do impacto ambiental. A sociedade em que vivemos nos molda como consumidores e nos prepara para sermos consumidores vorazes, insaciáveis, impulsionados por uma cultura que incentiva o desperdício. O consumo responsável surge assim como um imperativo ético e ecológico, promovendo um estilo de vida baseado na sobriedade e na moderação. Ele incentiva o uso consciente dos recursos naturais e reafirma nosso compromisso com o cuidado da casa comum, em contraposição ao consumismo que degrada o meio ambiente e desumaniza as relações. O consumo responsável resgata a partilha e a sustentabilidade como valores fundamentais. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, denuncia os efeitos nocivos da cultura do descarte e da exploração predatória dos recursos naturais, alertando que a terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. E a exortação apostólica Laudato Deum reforça esse alerta, afirmando que os ataques à natureza têm consequências da vida dos povos. Papa Francisco propõe uma conversão ecológica global, destacando a interdependência entre todas as criaturas e a necessidade de um novo paradigma econômico e social, baseado na justiça ambiental e um estilo de vida sóbrio e austero. Como pontua a Laudato Si, toda a pretensão de cuidar e melhorar o mundo requer mudanças profundas nos estilos de vida, nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder que hoje regem as sociedades. O consumismo se sustenta na promessa ilusória de infelicidade imediata e permanente. Por isso que nós nos tornamos consumidores vorazes. Que um produto é apresentado, aguçando o nosso desejo de que consumindo seremos felizes. Ao consumi-lo, não nos sentimos ainda mais satisfeitos e é apresentado outro produto, e assim como for satisfazer o nosso desejo de felicidade, nós nos tornamos consumidores vorazes, transformando a nossa sede de absoluto através do consumo. E o consumo não dá resposta a essa sede de absoluto, de felicidade que nós temos. Como observa o sociólogo Zygmunt Bauman, essa promessa se baseia na insatisfação constante. A sociedade de consumo prospera enquanto consegue tornar irrealizável a satisfação dos nossos desejos. A publicidade transforma desejos em necessidades, esse é um dos maiores problemas, e alimenta um ciclo de desperdício e obsolescência planejada. Os produtos são rapidamente depreciados, descartados, para incentivar novas compras, sustentando um modelo econômico que degrada tanto o meio ambiente quanto as relações humanas. E nesse contexto, o consumo deixa de ser uma atividade essencial para a sobrevivência e se torna um fim em si mesmo, alienando os indivíduos e comprometendo a sustentabilidade do planeta. O conceito de ecologia integral proposto pelo Papa Francisco contrapõe-se a essa lógica destrutiva. Ele defende não apenas a proteção ambiental, mas uma transformação completa das relações sociais, econômicas e culturais. Como diz a Laudato Si, a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilos de vida, de produção e de consumo, para combater este aquecimento, ou pelo menos as causas humanas que o produzem ou acentuam. E o progresso humano autêntico deve respeitar tanto a dignidade humana quanto o equilíbrio ecológico. Apesar do aumento da conscientização ecológica, ela ainda é insuficiente. A nossa consciência para modificar a consciência que nós temos atualmente da nossa responsabilidade ecológica, para modificar os padrões nocivos de consumo. Cresceu a sensibilidade ecológica das produções, mas ainda não é suficiente para mudar os hábitos nocivos de consumo que não parecem diminuir, pelo contrário, expandem-se e desenvolvem-se. Diante desse cenário, o consumo responsável se apresenta como um ato de resistência contra a lógica predatória da sociedade de consumidores. E o consumo responsável se baseia em princípios fundamentais como a consciência crítica, que permite questionar a real necessidade das compras e avaliar o impacto ambiental e social dos produtos que nós adquirimos.
O outro princípio é a valorização do essencial, que promova a sobriedade voluntária, evitando o consumo impulsivo e compulsivo e descartável. O outro princípio é a economia circular, que prioriza os produtos recicláveis, reutilizáveis e sustentáveis. Também o comércio justo, que apoia os produtores locais e empresas comprometidas com a justiça social e ambiental. E um outro princípio importante é a educação para a sustentabilidade, que incentiva práticas voltadas à promoção de uma relação harmoniosa entre a humanidade e a natureza. A Laudato Si reforça que tudo está interligado e que as nossas escolhas impactam o futuro coletivo, o futuro da humanidade. O chamado, portanto, é urgente. Devemos abandonar o consumo irresponsável e adotar uma nova cultura de cuidado e partilha. O mundo, diz a Laudato Si, não pode ser analisado concentrando-se apenas sobre um dos seus aspectos. Somente por meio dessa mudança de mentalidade será possível construir uma sociedade verdadeiramente justa e sustentável. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.